Cara, como o meu irmão estava falando, se Jesus transformou realmente a nossa vida, não querendo dificultar, mas talvez as suas estão fáceis demais, né? Um jargão que ele usou aqui, mas isso é muito realidade, porque não foi da noite para o dia, e foram anos no processo, entendendo, chorando, esmurrando o ar, como diz até. E a gente, nessa caminhada, só um breve aqui que ele citou, gosto de falar, para quem não conhece mesmo, sou irmão dele, né? E eu me converti antes dele, quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, e ele não queria Jesus, nada, e eu tentava falar alguma coisa de Jesus para ele na cidade, mas depois aí eu me desviei quando fiz os meus 19, 20 anos, e desviei de verdade mesmo, com força. Aí Jesus, a palavra fala, né, que quando os demônios vêm contra vazio, fica 7 vezes pior. Eu fiquei 7 vezes pior, verdade. As palavras de Deus, o que é poderoso, que elas se cumprem, amém, igreja? O que está escrito aqui se cumpre, e aleluia por isso. E aí, quando eu voltei para a igreja, o meu irmão voltou. O Xande voltou primeiro, na verdade. Voltou não. Se converteu primeiro. E aí ele falou, cara, estou indo numa igreja. Não era Poema ainda, né? Estava no salão do Leandro lá, né? Mas já era Poema. E aí a gente foi. Aí eu fui com ele e aí a gente está aqui até hoje. Então já fazem 14, 15 anos aí que a gente está aqui. E, cara, toda vez que eu venho aqui é uma alegria conhecer uma outra parte da família, sabe, de Curitiba. Apesar da Poema ter nascido lá em Taubaté, quando a gente vai em outras Poemas, a gente vê os pastores. Eu conheço alguns, já bastante até, pessoas eu conheço aqui. E eu me alegro muito, cara, eu me alegro muito. Porque nós vivemos intensamente com Jesus em Taubaté. E é muito louco ver isso se estendendo para outros estados, outras cidades. E no final do ano passado, o Senhor começou a incomodar o nosso coração, o meu e da minha esposa, a Aline, que está aqui na frente. Sou pai de 3 filhos, tá, gente? Não me apresentei direito, mas a gente vai lembrando aqui, vai falando, tá bom? E aí, no final do ano passado, a gente veio entendendo de Jesus, para resumir um pouco a história, que a gente devia ir para Caçapava, já tinha um GC lá, com 50, 60 pessoas, e aí o GC multiplicou, e agora a gente está entendendo de ir para um hotel e começar a desbravar tudo que vocês já estão fazendo aqui, sabe? Então, esse ambiente, para mim, assim, é muito incrível, muito gostoso, é uma coisa que eu gosto muito, de vê-los, de ver as pessoas, conhecer as pessoas e saber, cara, o que Jesus está fazendo na vida de cada um. Mas eu peço que orem por nós. Caçapava é a 10, 15 minutos de Taubaté, de onde eu moro. Não tem a necessidade de se mudar, porém nós estávamos prontos para isso, sabe? A gente vive que nem Moisés lá no Antigo Testamento. Monta a barraca, desmonta a barraca. Monta a barraca, desmonta de novo. É sempre seguindo a nuvem. Mas é para fazer a vontade de Deus. Então não tem essa necessidade. Mas quando vocês forem, qualquer um de vocês forem, pode ir lá fazer o ofertório na igreja de Caçapava, viu? Vocês vão ser bem-vindos, porque os caras vêm aqui, eles jogam no fogo, gente. Eu descobri que eu ia ministrar aqui sábado de manhã. Vocês têm uma noção. Cara abençoado, mano. Mas enfim. Vamos passar, vamos entrar na mensagem aí. Aleluia, estamos muito felizes, viu, gente? De verdade. Como vocês sabem, a Poema é uma igreja que ela faz séries, né, de mensagem. Ela põe um tema e fica ali talvez 1 mês, 2 meses, dependendo do tema. O Leandro nos orienta, faz umas reuniões com os pastores, nos orienta, escuta cada um quando dá, enfim. E essa série, o Cristo de João, eu olhei passando ver se não ia falar errado, né? Vai que aqui escreve diferente, fala diferente, né, meu?
Paranaense, curitibana. Mas aleluia. E cara, vocês estão sendo abençoados por essas séries? Muito poderoso, né? E essa série, de um dos bastidores, eu gosto de falar às vezes um pouco de bastidor, porque às vezes as pessoas olham a gente ministrando, olham a gente aqui orando por alguém, consagrando, então parece que a gente tem superpoder, né? Parece que a gente não erra, parece que a gente não fala coisa errada, mas enfim, e não que a Poemas também estava errado, mas o Lê falou, cara, a gente precisa ser mais cristocêntrico nas nossas mensagens. A gente precisa dar mais ênfase, mais relevância ao nome que está acima de todo nome. Gente, eu grito e choro, tá? Então não se assuste. Falando já, porque tem gente que não gosta. Então se você não gosta, irmão, que Jesus faça você gostar hoje. Eu te dou um abraço no final e te peço perdão. Então, cara, nós pastores estamos sendo desafiados, sabe, a buscar mais, a nos doar, nos entregar mais, a ler mais as Escrituras, para que não fique aqui um Superman gospel, para que não fique aqui um Thor gospel, um Homem de Ferro gospel. Nós pastores temos contas para pagar, somos casados, bem casados, glória a Deus, brigamos com as nossas mulheres, mas nós sabemos também resolver. Pedimos perdão para os nossos filhos, erramos com os nossos filhos, e a igreja de Deus ela é feita assim. Pessoas incapazes, imperfeitas, para uma obra perfeita, para um Deus poderoso e maravilhoso. Amém? Não me sinto melhor do que nenhum de vocês para estar aqui ministrando. Vocês podem ter certeza disso. Eu choro muito. Então nós estamos sendo desafiados, como falei, o Evangelho de João, cara. Eu comecei a estudar, eu vou ministrar uma palavra que eu ministrei na Poema de Taubaté. E, nossa, mas a mesma palavra, você não tem? Tem um monte de coisa aqui, gente. E se renova ainda. Mas um dia o Danduque falou assim, uma mensagem que não pode ser ministrada pela segunda vez, ela não deveria nem ter sido ministrada pela primeira. Então você que é ministro, não tenha vergonha de pregar. Tem pregadores que só ficam em um versículo. O Antônio Cirilo a gente vai pegar e só fica lá, a tua presença é real, a tua presença é real, a tua presença é real. E só fica assim, a sua presença é real. Mas tem crente ruim na igreja que fala, lá é as mesmas coisas. Mas e os anjos, os serafins e os querubins, eles ficam 24 horas, santo, 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 santo. Porque não temos palavras para definir o nosso Deus Criador. Não achamos no vocabulário. Quando a gente quer dar uma de culto, uma de Highlander Gospel, a gente tem que traduzir o hebraico para falar alguma coisa, cara. Então não sabe, é a mesma mensagem, o mesmo versículo, a palavra se renova. Aleluia. E quando eu comecei a estudar o livro de João, né, o Xandão eu sei que ele pregou pra caramba, ele amar aqui. Deve ter compartilhado muitas coisas com vocês. Mas, cara, quando eu fui estudar, eu peguei o livro de João, capítulo 1, versículo 1. Aqui, eu fico... Porque, cara, é o mesmo versículo, você vai ler amanhã. Mas ele causa em mim, cara, um impacto. E eu fiquei ali, eu não consegui mais sair dali. Eu não consegui explorar porque ele foi me puxando para dentro, foi puxando meu coração, puxando os meus olhos, os meus ouvidos, cara. E eu fiquei admirado, eu fiquei que nem diz Jeremias, se eu não me engano, estou como um homem bêbado por causa das suas santas palavras. Cara, o Evangelho, a Bíblia, é um livro. Até quando você começa a ler,
Mas quando você começa a crer, é um livro real. É a palavra viva de Deus. É a palavra eficaz. Hebreus 4, 12, 13, se eu não me engano, é a palavra mais afiada do que a espada de dois gumes. Ela penetra no fundo da alma, a ponto de dividir a alma e o espírito, cara. Leia a Bíblia. Pregue a Bíblia, fale da Bíblia. Leia, entenda, rabisque. Ore em cima da Bíblia. Aleluia. Então só de ver o propósito do Evangelho de João já chapou eu. Porque João, ele não deu muita ênfase para o ministério de Cristo. João não deu muita ênfase para os milagres de Cristo. O Evangelho de João não fala da expulsão de demônios. Então ele não fala realmente na sua totalidade, tá, gente? Ele não fala do poder que há no nome, apesar de ter todo o poder. Mas o Evangelho de João, ele foi escrito para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus. Para que a gente creia que Ele é Deus Todo-Poderoso. Então o Evangelho de João foi escrito para que a gente creia que Ele foi plenamente Deus e plenamente homem. E lá naquela época, porque também queriam, fazer de Jesus um homem qualquer, um homem comum. Como o Xande falou, depois que o Espírito Santo entra em nós, você não fica mais normal, gente. Quem que ia estar num domingo à noite, cara? 6 horas da tarde, gritando aqui. Samuelzão nem aguentou cantar. É nós, gente. Curitiba é da hora, cidade grande, vários parques, várias coisas. Mas nós escolhemos estar aqui, porque Ele nos escolheu primeiro. E talvez a gente não adora, porque a gente ainda não teve a revelação. Talvez ainda você não dizima, porque ainda você não teve a revelação. Mas permaneça, porque no partir dos pão, os nossos olhos se abrem. Em nome de Jesus. Então o Evangelho de João, ele foi escrito para que a gente creia. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João, ele foi escrito depois de 40 anos da morte de Cristo. E João, cara, eu acredito que, lógico, tudo foi conduzido pela vontade de Deus. Como ele escreveu depois de 40 anos, ele estava prevendo, sabe? Taubaté, Curitiba, Mogi, São Paulo, o mundo inteiro, as nações inteiras. Eles falavam, cara, uma coisa que toda raça, toda língua, toda nação, o povo gentil, sabe? Aqueles que são iletrados, aqueles que a sociedade exclui, essas pessoas, eles precisam crer que Jesus é o Messias, que Cristo é o Filho de Deus. Então João foi escrito numa linguagem, numa linha, aonde a gente só precisava crer que Jesus é Deus e Jesus é Senhor. E Jesus fez todas as coisas, amém? Então vocês estão entendendo? Aleluia. Então João não aborda muito os ministérios, a vida de Jesus. Não foca na atenção em provar que... Jesus não foca nas viagens e não fala muitas parábolas que Jesus contou. Mas João foca que Jesus é Deus, Jesus é Deus e é Filho de Deus. Amém? A palavra crer aparece 98 vezes no livro de João. Olha a importância que João dá. Enquanto Mateus, os outros livros falam dos milagres, falam de outras coisas de Jesus, João fala, cara, a gente só precisa crer. A gente só precisa crer que Ele é o Filho de Deus. A gente só precisa acreditar que Ele passou por essa terra. A gente só precisa acreditar que Ele é Deus, Emanuel. Olha só que maravilhoso, cara. No Antigo Testamento a gente vê tantos nomes de Deus. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jirê, Jeová Tissidiqueno. Acho que é assim mesmo que fala.
no Novo Testamento, Deus Emanuel. Deus conosco, cara. Meu, isso é muito poderoso, porque Ele se fez carne. Então abra sua Bíblia comigo em João 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vou ler até o 14, tá? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Perdão, que sumiu. A respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que é vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo 12, o pastor Gustavo Strumiello, Poema Taubaté, ele tem uma ministração, eu acho muito interessante a igreja escutar, porque ele fala exatamente desse ponto. Ele fala que nós, que nascemos de novo, somos feitos, filhos de Deus. Então nós somos uma semente incorruptível, da linhagem do próprio Cristo. É transformador. Depois vocês escutam lá. Os quais, estou no 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Aleluia, cara. Cara, esse versículo, ele explode dentro do meu coração. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheios de graça e verdade. Existe muita graça para todos nós, desde que nós sejamos verdadeiros. Desde que nós saibamos entrar no santo do santo, no santo lugar, e falar: Deus, eu sou desse jeito, eu sou dessa maneira. Desde que nós, na comunhão dos santos agora da igreja, sejamos e cultuamos a Deus em espírito e em verdade. Aí sim existe graça, porque graça e verdade andam juntas, amém? Mas agora voltando lá para o versículo 1. No princípio era o Verbo. Cara, é tão poderoso que a gente vê o livro de Mateus, se eu não me engano, e Lucas, eles começam, o livro, o capítulo 1 deles, começa falando da linhagem de Jesus. João gerou não sei quem, fulano, ciclano, é pai de não sei quem. Vocês já viram isso? Quem ora, está desesperado, aflito, vai buscar uma palavra de Deus, abre lá em Mateus 1:1, não vai entender nada. E cai lá na linhagem. E João, cara, o que eu achei, aleluia, aleluia, obrigado, aleluia. Então, na linhagem de Jesus, olha como que João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cara, se a gente for pegar lá em Gênesis, não precisa abrir, Gênesis 1 está assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja,
é muito, quase igual ali, sinônimo de João 1:1. Porque então João não começa lá, Deus foi criado e a terra, não fala disso. Porque Deus é criador. Então lá no princípio, antes que existisse o tempo, antes que existisse qualquer coisa, Ele estava lá. Deus é um Deus criador. Uma vez um garoto me perguntou, Dezão, mas quem criou Deus? Eu falei, ninguém criou Deus, Deus não é criável. A palavra criar é criar do nada. Agora o fazer é da matéria. E olha só como que tem um negócio que me chama muito a atenção aqui. Deus é um criador, então Ele cria as coisas do nada, do ar aqui, ó. E o fazer é da matéria. Então, do fazer eu pego uma madeira e crio uma mesa. Aí chega na hora de fazer o homem. Ele não criou o homem, Ele fez. Ele pegou a própria matéria dele. Por isso que nós somos a imagem e semelhança do Deus Criador. Quando você nasceu, havia uma expectativa sobre a sua vida. É por isso que quando a gente encontra o Deus Criador, o Jesus, o seu Evangelho, quando nós encontramos a palavra encarnada, cara, você tem que nascer de novo. Porque o pecado roubou essa matéria. O pecado deturpou você. Mas agora não, cara. Você tem essa revelação. Deus me fez da onde? Tirou dele. Efésios 1:4 diz: antes da criação de todas as coisas, você estava no Pai, velho. Agora nós precisamos o quê? Que nem o Alessandro Vilas Boas, nos encontrar nele. Então nós não estamos mais indo, nós estamos voltando. Porque Ele é o nosso lugar, Ele é o nosso sacrifício, Ele é a nossa personalidade, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa motivação, Ele é o meu dia de amanhã. Ainda antes que houvesse dia eu era. Isaías 43:13, nós vamos ler aqui, cara. Aleluia. Então no princípio era Deus, ou seja, Deus antes da eternidade, antes de qualquer coisa, Ele era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, para apresentar Jesus como Deus, João começou, cara, a genealogia, que se a gente for ver não existe na verdade. Uma genealogia humana. Mas é uma linhagem espiritual, porque ele já estava lá. É até ruim de entender, né? É até ruim, pior para explicar ainda. Mas eu acredito que através da revelação do Espírito Santo de Deus, você começa a entender e a crer nessas coisas. Porque isso é loucura mesmo. Isso é muita loucura. Então João não começa lá, o verbo foi feito. Ele era. Ele não tem, foi pego de alguma coisa e criou. Amém? Aleluia. Então o verbo aqui, a palavra verbo que a gente leu aí, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo significa logos. Olha para o seu irmão e fala logos. Essa palavra, o significado dela no hebraico, se diz a palavra em ação. A palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia. O que alguém disse, os ditos de Deus, o decreto de Deus, o mandato ou ordem de Deus, os preceitos morais dados por Deus. Cara, isso aqui, essa palavra, vamos ler aqui comigo. Abre aqui comigo. Em Hebreus. Abre comigo em Hebreus. Deixa eu achar aqui. Colossenses. Hebreus 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: por meio
Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos seus antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Aleluia! O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o Deus e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. A palavra, Jesus, os ditos, os decretos de Deus, veio trazer não somente uma transformação, mas também um sustento para toda a humanidade. Aonde que você ouviu que se você casar com uma mulher e se deitar com outra, é adultério isso? Aonde você viu, te ensinaram que você pegar o celular de escondido de alguém e pôr aqui é um roubo? Através da palavra. A palavra é a lição, ela não é só uma transformação, não é só Jesus, mas ela é um preceito de Deus, um decreto de Deus, onde Ele rege o governo, onde Ele rege as nações, onde Ele sustenta todas as coisas por meio da sua poderosa palavra, cara. É por isso que quando Jesus deu o grito na cruz, está pago, está consumado. Os nossos pecados foram todos em cima dele, porque as suas santas palavras sustentam todas as coisas, cara. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Então, se você está passando por uma necessidade, está aflito por alguma coisa, dobre o seu joelho, entre no seu quarto e ore ao seu Deus em secreto, que vem em secreto e vai responder para você. Esse é o Deus, aquele que sustenta o universo através da sua palavra. É esse Deus que nós temos acesso. Mas a igreja, às vezes, os irmãos pagam um pau, desculpe a expressão. Olha o que está escrito em Oséias. Em Oséias 6. Não precisa abrir não. Olha o que está escrito em Oséias. Eu estou perdido aqui um pouquinho no esboço. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então olha a tamanha responsabilidade que está sobre nós. Cara, se você é crente, você tem que manejar bem a palavra. E manejar bem não é saber versículo de cor salteado, mas é praticar essa palavra, é viver essa palavra. Mas a gente está lá cansado e não discipula os nossos filhos. A gente aperta o dedo na série do Netflix, deixa os nossos filhos quebrar a nossa casa, dá tapa na nossa cara, e o evangelho está sendo pregado no dia do domingo. Por quê, igreja? Nós precisamos assumir o nosso lugar, cara. Nós estamos nos fins dos dias, os tempos não são bons. O Danilão falou aqui. É tempo de guerra, cara. E às vezes a gente não tem coragem de falar um versículo na internet, porque a gente já vai se opor. Cara, vai piorar isso aqui, meu amigo. Vai piorar. A igreja está formando o quê? Homens e mulheres que tenham coragem de entregar a sua vida toda, completa por Jesus. Sabe por quê? Porque João disse, apenas creia, porque se acabar nesse mundo, vai começar no outro. Então a igreja tem que ter coragem, cara. Temor e tremor nos últimos dias. Aleluia, aleluia, Jesus. Então, para onde nós estamos indo? Qual é a palavra que você carrega? O verbo se fez carne. Ele era, Deus já bagunçou a ministração. Ele era, Ele estava e Ele é. Aquele que era, cara, o seu passado, velho.
Você fica vivendo de passado, que dera assim, a outra igreja, o outro pastor, o outro fulano, o outro ciclano. Ele era, Deus estava lá. Ele é o hoje também. E o Xande falou que nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele é o amanhã também. Ele é o futuro da igreja. Ele conhece todas as coisas. Então nós precisamos crer, cara. Sabe, às vezes a gente quer um milagre. Isso é bom, isso é poderoso. Mas se o milagre não revelar o Cristo, cara, foi um favor de Deus. E a gente acostuma com isso, a gente acostuma, sabe, vamos fazer uma campanha disso, vamos fazer uma campanha daquilo, daí não acontece nada com você. Deus parou de fazer o seu favor e aí você fica lá, cadê o meu Deus? Deus não é empregado de ninguém. Deus é Pai, e Pai nosso. Deus nosso, a palavra é nossa, Jesus nosso, a igreja nossa, a terra é nossa, a família é nossa também. Então nós precisamos, igreja, sabe? Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, é Deus. Nós estamos crendo, cara. Nós estamos crendo. Aleluia. Glória a Deus. E o verbo se fez. Pode deixar aqui, senão você vai já cair no óleo aqui do ungido. Obrigado, ali. O verbo se fez. Essa palavra se fez significa egeneto. Repete para o outro aí, egeneto. Repete para o outro lado também, egeneto. Olha o que significa egeneto. Significa que a pessoa muda sua propriedade e entra em uma nova condição e se torna alguma coisa que não era antes. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse que se fez carne? Quem é esse, o egeneto de Deus? Que entrou numa nova condição, ele entrou na condição do homem, na condição da terra. É por isso que mataram ele. Ei, eu não sei o nome do cara lá agora, falhou a memória aqui. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se não fosse dada pelo meu Pai que está no céu. Pôncio Pilatos. Mas ele estava sobre a jurisdição do homem, mas ele andava em cima de uma palavra, porque o verbo era, o verbo estava, e o verbo é Deus, cara. Então a gente fica com medo, sabe? Não, eu preciso de um milagre, cara, se não acontecer nada. Ele é Deus, ele vai continuar sendo. Mas nós precisamos crer, cara. A igreja precisa amadurecer. Crer que nós vamos sair desse hotel e nós vamos alugar um galpão monstro e vamos encher isso para a glória de Deus. Nós cremos, cara, que vão ser levantados mais pastores aqui, mais líderes, mais pastoras, mais mulheres, homens de Deus, malucos, aqueles que serão capazes de entregar não só a sua própria vida, mas a da sua casa e da sua família. Aleluia, aleluia, Jesus. E por que eu estou falando tudo isso, cara? Porque a gente precisa ter essa palavra encarnada no nosso coração. Abra comigo em 2 Coríntios 3. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos dar e ser a palavra encarnada. Olha lá, 2 Coríntios 3, estamos começando outra vez a nos recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade de, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-la a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam
manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações, cara. Igreja, você está entendendo a importância de você conhecer as Escrituras, de você manifestar, porque nós somos os loguinhos de Deus, nós somos os cristinhos de Deus, os pequenos cristinhos. Dezão, mas a minha vida está doendo, cara, a minha esposa isso, o meu filho aquilo, no meu trampo isso, no meu trampo aquilo. Ei, o processo é para te formar num cristinho, num filho de Deus vivo. Nenhum processo, todo processo, nenhuma coisa na sua vida tem mais poder de transformar você do que um processo que Deus coloca. Você não pega isso em curso de coaching, você não pega isso numa faculdade, você não pega isso num curso da internet, num arraste para cima, mas é o próprio Deus vivo tratando com você, é o próprio Deus transformando o seu coração, é o próprio Deus mudando a sua mentalidade, é o próprio Deus colocando você numa condição, porque se Ele colocou a gente numa condição, se Ele entrou numa condição terrena, nós estamos entrando numa condição celestial, e é por isso que tem provisão, tem transformação, e o Espírito Santo transforma você, cara. Tudo que Jesus fez, se Ele se tornou um homem de carne, nós vamos nos transformar num corpo glorioso. Se Ele se fez maldito, nós vamos ser benditos. Ou alguém tem alguma coisa para falar contra o Xande e a Marcela? Só tem testemunho bom e poderoso. Vocês não precisaram de cartas de recomendação de outras igrejas, porque o próprio Espírito Santo está escrevendo no coração dos humanos. A história, eu escutei isso do pastor Ribinha. A história que Deus escreve não é com caneta ou com lápis. A história de Deus é escrita por homens que têm coragem de se submeter à sua vontade. Eu gosto de falar dessa maturidade, porque às vezes parece que pregar é fácil, mas eu sei que vai chegar o dia, irmão. Eu sei que vai chegar o dia que eu vou ter que ensinar meu filho, eu já ensino ele todo dia. Eu sei que vai chegar, isso já está entrando nas empresas. Se a gente recitar um versículo bíblico, a gente já está denunciando as trevas. Só que agora já estão chamando a gente do quê? De excluir, não, abuso. Que a gente chama dos nossos preconceituoso. E daqui a pouco tem gente parando na cadeia. E a igreja vai ficar aqui num hotel. E a igreja vai ficar escondida aqui num hotel. Ou a igreja vai para a internet. Ou a igreja vai para o metaverso. Não vou falar de metaverso, que já deu muita briga, né? Mas, cara, e a igreja vai para onde? Então, o que a gente tem que fazer, cara? Deixar Deus escrever o evangelho dele no nosso coração. Deixar o evangelho ser escrito em nós e a gente rasgar. Quando baterem na gente, sai o evangelho. Aliás, nós somos evangélicos. Ser evangélico é ser um portador das boas novas. Então nós precisamos portá-la e distribuí-las. O conhecimento que você tem de Bíblia, se você não estiver praticando isso, meu irmão, sinto lhe informar, é só informação. Você é só um cara cheio de informação. Mas agora, se você é um cara que tem um pouco conhecimento da Bíblia, cara, se você sabe 2 ou 3 versículos, mas você começa a viver isso, você está vivendo mais do que muita gente. Porque o evangelho é vida, é abundância de vida. O evangelho é transformação, o evangelho é morte, o evangelho é processo. O evangelho é o Cristo ressurreto e o poder de Deus, cara. Aleluia. Aleluia. Então qual que é, cara? O versículo da sua vida. Qual é a passagem da sua vida? Porque, mano, eu aprendi isso com o Xandão.
de tantos os processos, e teve um que eu fiquei bem de pertinho vendo ele. Ele falou: não, Dé, eu tenho uma palavra, cara. Eu tenho uma palavra, Dé. E a gente não estava vendo nada. Cara, vai naufragar. Eu tenho uma palavra, Dé. Vai acontecer, cara. Eu tenho isso. Eu carrego isso. Eu me relaciono para ter isso. Mas é a palavra, Dezão. E ele me deu os vários toques falando: cara, se acontecer isso, vai numa palavra. E eu carrego essa palavra. Eu carrego essa palavra, sabe? E eu quero compartilhá-la aqui com você. Isaías 43, para a gente encerrar. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Jacó era um ladrão, gente. Jacó era um sem perspectiva. Talvez você sabe, você lê bem a Bíblia, você sabe, eu sei que você sabe. Você talvez já é um devoto de Jesus, você lê, você conhece as Escrituras. E talvez você se sente indigno nessa noite. Talvez você fala: cara, eu estou aqui só por Jesus mesmo. Você não está ligado o que eu estou passando, o que eu passei. Eu não estou, meu irmão. E de verdade eu nem quero estar, porque eu vou embora. Mas Deus sabe. Deus sabe do seu coração. Deus sabe talvez das suas crises, das suas mazelas. Deus sabe dos intentos do seu coração. E Ele manda te dizer hoje: mas agora assim que te diz o Senhor que te criou, ó Marcelo, ó João, ó Maria, ó Wagner, ou sei lá quem seja que for, e que o formou, ó Israel. Já trocou o nome, aleluia. Não tenha medo, porque eu te remi, eu te resgatei, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu, você é meu. Ninguém aqui consegue escapar, porque Deus está mandando te dizer: você é meu, cara. Você é minha. Você é meu. Aleluia. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passardes pelo fogo, você não se queimará. As chamas nem o atingirão, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em troca, em resgate por você, e a Etiópia em Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você, e povos em troca da sua vida. Você é meu. Se você é mentiroso, se você é mentirosa, Deus te chama preciosa, preciosa. Você é digno de honra. Eu sou o Senhor. É eu que mudo o seu coração. É eu que mudo as causas da sua vida. Sou eu que governo o universo com a minha poderosa palavra. Eu sou o Senhor. Eu sou o Santo de Israel. Aleluia, cara. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. A sua casa pode estar desgovernada, mas Deus vai juntar os seus, cara. É responsabilidade dele. Apenas marche, avance, creia. Creia somente. Somente creia.
Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Existe vida em outros lugares remotos daqui, cara. Deus vai juntar todos. Todos vamos fazer um só culto ao Senhor. Porque existe somente um único Deus, um único e suficiente Salvador. Aleluia. Aleluia. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formeis e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, o que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que justifiquem e para que ouças e se diga é verdade. Quem pode prever as coisas futuras? Qual Deus que pode prever o amanhã? Qual Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe da paz? Deus Emanuel, que tem o poder de te cuidar amanhã, cara. Nenhum Deus, nenhuma faculdade pode prever o amanhã. Nenhum bruxo, nenhuma feitiçaria, nada. Se você achar, Deus manda te dizer: traga ele até a minha presença, para que ele te testifique. Mas eu sei que aqui, todos nós cremos ao Senhor. Aleluia. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim, entendam que sou eu. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Aquele que era é o passado, aquele que é o hoje, e aquele que há de vir é o amanhã também. Nenhum outro Deus haverá, nenhum outro Deus haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Não existe causa que ele não pode resolver, não existe coração duro que ele não possa quebrantar, não existe casa, família que ele não pode salvar, não existe. Apenas crê, igreja. Se perguntar o que você está fazendo, eu estou crendo em Jesus. O que você está fazendo, igreja? Eu estou acreditando em Jesus. As suas palavras sustentam o meu coração, sustentam a minha casa, sustentam a minha família, sustentam o meu ser, aleluia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os babilônios farei embarcar como fugitivo nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez cair os carros de guerra e os cavalos do exército e a força, e eles fazem ali e jamais se levantarão. São extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando. Pega essa. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas.
Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que vocês não percebem? Na sexta-feira, quinta-feira acho, eu fui almoçar na casa do Laurão. Ele fez uma feijoada lá, maravilhosa. Aleluia. E a gente estava na mesa de repente, conversando, falando de Jesus, falando de pessoas, falando de GC. Mas eu senti 2 vezes. Eu comentei com aquele cabeção ali, cara. E, mano, eu vi águas. As águas. Eu vi águas. Eu quase chorei por 2 vezes lá. Eu falei para ele, falei, mano, eu vi águas. Não sobre um GC, mas sobre um povo, cara. Esse tempo de hotel é um tempo de vocês se ajuntarem. É um tempo de vocês se amassarem. É um tempo de vocês se lapidarem uns dos outros. É um tempo de pegar os diamantes. Sabe como que ilustra diamante? Não é com formol, não é com cera, não. Diamante, você coloca todo mundo no mesmo saco, chacoalha assim para um se bater no outro. É assim que os diamantes brilham. É assim que eles ficam mais ilustres. É assim que eles ficam mais nobres. Existe um propósito de Deus aqui, porque a nossa pressa é de sair desse hotel, mas Deus está chacoalhando os diamantes junto. Deus está chacoalhando para que um tempo, porque as águas estão se enchendo, cara. Eu vi isso, eu vi com os meus próprios olhos as águas se chegando nos joelhos. E eu vi, Deus falava: eis que estou fazendo uma coisa nova. Eis que estou fazendo uma coisa nova. E daqui a pouco é todo mundo nadando. Todo mundo nadando. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que vocês não percebem? Está doendo? Já passou por isso? Não, eis que faço uma coisa nova. Já passou por aquilo? De novo a mesma luta, Dezão. Eis que faço uma coisa nova. De um novo jeito. Talvez numa mesma situação, mas algo novo. Porque assim é a palavra. De glória em glória. De glória em glória. Aleluia. Os animais, agora mesmo está sendo a luz, será que não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Em outras versões diz que ele vai criar, que ele vai criar no deserto. Como que se cria no deserto? No deserto é aquilo que eu falei, ele cria, vai sair do nada, vai brotar. Deserto não é lugar de rio. Deserto não é lugar de folha, de árvore, de fruto. E deserto também não é lugar de crente. Deserto também não é lugar de você ficar lá. Deserto é um lugar passageiro, onde você aprende a ser um ser celestial, onde você aprende a ser um ser espiritual. É isso que serve o deserto. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes, os avestruzes, porque porei águas no deserto e os rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo e o meu escolhido, e ao meu escolhido, este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia. Igreja, que essa palavra fique no seu coração. Eu não tenho palavra, eu não tenho versículo, pega, porque isso não é meu, isso é nosso. Isso Ele deixou para nós. Encarne essa mensagem, encarne isso aqui. Creia de todo o seu coração que Ele é Deus. Eu vou encerrar com o último versículo.
verdade, cara. Você acha que Jesus quer só fazer um milagre na sua vida? Todos nós precisamos de um milagre. Todos nós. Todos nós hoje, nesse exato momento, temos algo para pedir para Jesus. Agora, se eu te der um papel e falar, escreve o que você quer. Todo mundo tem 2, 3, 4, 5 coisas para pedir. Mas essa noite, não é de vocês pedir. É o Cristo de João que pede. Apenas creiam. Apenas creiam. E crer não é um sentimento. Sabe, eu creio. Muitas pessoas creem em Jesus por aí. Acreditar é manifestar. Acreditar é manifestar. O meu amigo Danilo disse aqui que a fé é aquilo que a gente não viu ainda. É a convicção daquilo que a gente não viu. Mas em Tiago ele fala, se você tem fé, mostre as suas obras. Mostre as suas obras. Então creia e prossiga. Na igreja isso, creia. A igreja aquilo, creia. A irmã isso, creia. Mandou embora do serviço, creia. Tô indo não sei para onde, creia. O meu filho não sei lá onde, creia. É um chamado a crer. É um chamado a crer no Evangelho. E eu vou encerrar aqui. João 20, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. João, ele viu, cara, os olhos de fogo. João viu os cabelos brancos como a neve. João viu a coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João teve essa revelação. A boca fala e o coração está cheio, cara. João menosprezou as obras, menosprezou os milagres, não fazendo menos importante. Mas eu acredito que João ficou com os olhos impactados. João viu, cara, quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Cara, tudo que está acontecendo na sua vida não tem poder nenhum sobre você, se não fosse Deus que permitisse você passar por isso. Ele não é Deus para que minta, meu amigo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, João está falando do livro dele, da passagem que ele estava escrevendo. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em meu nome. Esse é o Cristo de João. Eu queria orar com você um pouco aqui. De verdade, eu queria chamar você à frente. Coisas aqui, mas eu não quero constranger ninguém. Você que quer receber uma oração, por favor, saia do seu lugar, não se constrange. A igreja fecha os olhos. Por favor, vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero que Jesus forge em você o caráter de Jesus.